você cuida de todos, mas quem cuida de você? Quando uma mulher se autoriza a olhar para si mesma, a se cuidar, ela libera os outros da responsabilidade de lhe fazer feliz. Hoje nós vamos conversar aqui acerca da importância da mulher dentro da sua família. A meu ver, nós somos o esteio emocional da nossa família. Somos nós quem ditamos o clima da nossa casa. Somos responsáveis por agregar as relações, por ir costurando e fazendo esse elo emocional entre os nossos. Mas quem cuida de você quando você desaba? Quem te sustenta quando você está exausta? É sobre aprender a nos cuidar, a nos priorizar sem culpa que eu quero conversar com você aqui agora. Eu sou Renata Nunes, sou psicóloga clínica há mais de 27 anos, acompanho adultos e casais na abordagem sistêmica. E toda semana eu estou aqui trazendo uma reflexão para que a gente possa nos olhar com mais amor, com mais respeito, com mais consciência e intenção de nos tornar melhores. A mulher cuidadora, ela tem um papel invisível. Ela vai fazendo pelo outro e se abandonando. Será que a gente se abandona mesmo? Volta e meia alguém me questiona isso. A gente comete pequenos autoabandonos. A gente vai desaprendendo a fazer aquilo que nos dá prazer. Se você pudesse me dizer agora, o que faz seus olhos brilharem? Se você tivesse um tempo só para você, sem ter que se dividir com absolutamente ninguém, o que você faria nesse tempo? Às vezes eu escuto meus clientes dizerem assim, se eu tivesse esse tempo eu ia ficar quietinha, eu ia dormir, porque eu tô exausta. Talvez essa não seja uma boa resposta. Porque a exaustão já nos conta que a gente já desrespeitou os nossos próprios limites. Saber reconhecer os nossos limites e respeitá-lo é o primeiro sinal de autocuidado. Aprender a pedir ajuda, aprender a dizer não. Aprender a ter um tempo para si mesma, se priorizar. Renata, mas por que isso é tão difícil? Da onde é que vem essa dificuldade, essa culpa, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa por nós? Eu fico vendo o quanto que nós, mulheres, vamos sair com as amigas, tem que organizar antes, quem vai ficar com os filhos, quem vai fazer não sei o quê, programa bem antes e tenta achar um dia que não vai comprometer a rotina dos filhos, da casa. Os maridos se encontram ali e vão sair hoje? Vamos, na maior autorização, na maior permissão. Por que essa permissão de olhar para nós mesmos é tão diferente em relação aos homens? A resposta pode estar na sua árvore genealógica. Se você olhar para as mulheres da sua família que vieram antes de você, suas avós materna e paterna, suas tias, sua mãe, como é que era essa permissão dela cuidar dela mesma? O que você lembra da sua avó fazendo por ela? Sua avó teve amigas? Ela tinha o hábito de ter um tempo só para fazer aquilo que era prazeroso para ela. Ela se cuidava. Como é que é? Quais são as memórias que você tem da sua avó de quando você era criança? E as suas tias? Como é que é essa permissão delas se priorizarem? O que você aprendeu com as mulheres da sua família sobre autocuidado, sobre gostar de si mesmo, sobre se respeitar, sobre dizer não? Porque é lá, no nosso genograma, que está a nossa primeira escolinha. São com as mulheres que vieram antes de nós que nós aprendemos qual que é o nosso lugar. Mas nós vamos ser reféns desses modelos? Claro que não. À medida que eu tomo consciência das minhas heranças emocionais, daquilo que eu aprendi, eu começo a construir ações diferentes. Em quais aspectos eu quero ir além dessas mulheres? As mulheres da minha família foram mulheres que serviram. Eu tenho memórias da minha avó cozinhando ali, todo mundo sentando à mesa quando estava pronto o almoço, mas ela não se sentava junto. Ficava oferecendo, alguém quer mais alguma coisa? Você quer que eu coloque mais isso? Mas ela mesma não se sentava. E isso vai passando de geração em geração. Mulheres que precisam fazer o tempo todo, manter a casa organizada, que precisa estar ali disposta a ajudar quem precisar, mas não se ajuda. Que fala sim para todo mundo e não para si mesma. É um lugar perigoso esse? Porque quando eu vou me desrespeitando sutilmente, falando não para mim aqui, não para mim ali, me adiando, há um grande risco de mandar a conta depois e esse amor se tornar um amor cobrador. E ninguém merece ter uma mãe com amor cobrador. O que é o amor cobrador? São aquelas mãezonas, né? Aquelas mães disponíveis demais. E quando os filhos se tornam adultos, ela vem com a conta. Não é possível que vocês não vão vir almoçar comigo domingo. Não é possível que você não vai passar aqui para me ver. Gente, eu me dediquei o tempo todo, a minha disposição, minha energia para vocês. E agora é assim que vocês fazem? Porque quando eu tenho permissão de cuidar de mim mesma, eu libero o outro da responsabilidade de me fazer feliz. Eu não espero que o outro tenha uma dívida comigo, que o outro venha a me nutrir. Eu me responsabilizo por esse autocuidado. Então, quando nós decidimos cuidar de nós mesmos, quando nós somos capazes de dizer não para o outro e sim para nós mesmas, o que está acontecendo?
nós estamos cuidando dos nossos também. Porque eu não vou mandar conta para o outro. Quando eu assumo um compromisso que é meu, de me priorizar, de me cuidar, de me respeitar. A culpa, ela vem muito em função dessas heranças, dos modelos que nós trazemos. É cultural, né? A mulher servir, a mãe disponível. Não está no nosso inconsciente a memória daquela mulher que se priorizou. Falar não fica parecendo que eu não vou ser uma boa pessoa. E é exatamente o contrário. Renata, mas eu não vou ficar uma pessoa ruim? Não. Quando eu aprendo a falar não, não quer dizer que eu não vou servir o outro. Eu vou falar não nas situações em que eu me sinto desrespeitada. Eu vou servir o meu filho por amor, porque aquilo me faz um bem, porque aquilo faz sentido para mim. Mas eu não vou servi-lo tendo que passar por cima de mim mesma. Eu não vou abrir mão de mim para ser essa mãe presente, disponível, amorosa, que cuida. Existe um equilíbrio. A saúde não está nem no 8, nem no 80. Está aqui. E é esse o nosso papel como mulher. Continuar nesse lugar de fazer o elo entre as relações, de agregar, de costurar a parte afetiva da nossa família, de ser o esteio emocional da nossa família, servir os nossos filhos, de estar ali inteira para o nosso casamento, mas sem abrir mão do que nos faz feliz, do que nos preenche, do que faz os nossos olhos brilharem. Então eu preciso saber quais são os meus sonhos, o que eu quero realizar, onde é que eu me sinto viva. Se tira a profissão, o casamento, os filhos, o que fica? Se eu não precisar estudar, se eu não precisar me desafiar profissionalmente, se eu não precisar mais estar ali disponível para os meus filhos quando eu me tornar desnecessária, o que eu vou fazer por mim? É essa a resposta que a gente precisa construir. E logo. Para que a gente não entre num buraco, num vazio, ao nos tornar desnecessárias como mães, quando a gente deixar de produzir profissionalmente ou deixar de precisar produzir tanto profissionalmente, o que eu vou colocar no lugar? Tem coisas que a gente não aprende lá na frente. Eu preciso aprender agora. Eu preciso aprender agora, investir nas minhas relações de amizade, aprender agora, ser uma boa companhia para mim mesma, aprender a ter hobbies agora, aos 40, aos 50 anos. Que aos 70, aos 80, pode ser que eu não consiga aprender mais. Imagina eu passar uma vida inteira sem conseguir ter uma relação de amizade e de repente aos 75 anos agora eu preciso ter amigas porque eu fiquei viúva, porque eu me aposentei, porque meus filhos estão vivendo a vida deles. E isso faz uma diferença enorme no nosso envelhecimento. Eu atendo várias senhoras com mais de 70 anos e é nítido a diferença daquelas mulheres que se priorizaram, que se cuidaram e daquelas que só serviram o outro e nunca olharam para elas mesmas. Elas entram aqui pela primeira vez e da porta até o sofá, algumas suspiram. Umas 3 vezes. Sinalizando como tá difícil viver. E não tem antidepressivo que responda. Enquanto tem algumas senhoras, que são a minoria, claro, elas têm essa alegria de viver, né? Eu lembro de ter atendido uma cliente que tinha ficado viúva há pouco tempo, mas estava lidando bem com o luto, retomando a vida, tinha amigas para ir para a igreja, amigas para hidroginástica, amigas para viajar, e eu perguntei para ela, a senhora sempre fez isso? Sempre teve amigas, até quando as filhas eram pequenas? Sempre. Ela falou, eu nunca abri mão de mim mesma, porque eu não queria cobrar das minhas filhas que elas cuidassem de mim como minha mãe cobrou. E aí vendo, né, esse envelhecimento saudável, uma mulher que tem autonomia, que tem independência emocional, que sabe curtir, gostar da própria companhia, a gente vai entendendo o que é necessário para chegar lá dessa maneira. Não abrir mão de nós mesmos. Ter clareza de quais são as nossas necessidades legítimas. Quando nós nos cuidamos, nós estamos cuidando dos nossos filhos, cuidando dos nossos amores, porque a gente está liberando-os, né? Não só os filhos, mas dessas pessoas de nos nutrirem, de se responsabilizarem por aquilo que é nosso. Aprender a nos cuidar é difícil. A nos priorizar sem culpa é quase impossível. Eu costumo dizer para as minhas clientes para ir com culpa mesmo, porque é assim que eu vou. Quantas vezes eu deixo de fazer um programa com os meus filhos porque eu vou sair com minhas amigas e quando eles eram pequenos era uma culpa, meu Deus, não fiquei com eles, agora eu tô fazendo isso. A gente vai com culpa. Até a gente perceber que eles adoram isso, porque o que eles querem mesmo é uma mãe feliz. O que o marido quer é uma esposa tranquila, abastecida de afeto. Cuidar de nós mesmos nos torna muito melhores e nos prepara para um envelhecimento mais saudável. Porque a possibilidade de encontrar com a depressão lá aos 70, 80 anos é muito grande se a gente passar a vida nos devendo. Coloque no papel agora. O que você anda se devendo? O que você vem adiando fazer por você mesma? Qual área da sua vida você tem negligenciado? Como é que você tem olhado para a sua espiritualidade, para o seu trabalho, para as suas relações de amizade, para a sua vida financeira, para a questão da atividade física, para o cuidado com você mesma, para a parte intelectual? O que você mais tem negligenciado em si mesma? Faça a sua lista de débitos. O que você está se devendo? Porque envelhecer nos devendo tem um peso que vocês não conseguem imaginar.
como é que é chegar aos 75 anos com uma sensação de que você não vai conseguir mais quitar essas dívidas que você adquiriu com você mesmo. Eu escuto isso aqui no consultório toda semana, atendendo as idosas. É um vazio, é um buraco. Por mais que elas troquem o antidepressivo, essa falta não passa. E não é isso que eu desejo para você. Eu desejo que você aprenda a se ver, que você se permita a olhar para você mesmo com mais amor, que você se autorize a se respeitar, a falar sim para você mesma. Construa a sua lista de débitos, planeje como é que você vai quitar cada uma dessas dívidas com você mesma, devagarzinho, pouco a pouco. E pense também num hobby. Se fosse para você escolher algo hoje que não tenha utilidade, é profissional, mas que seja algo só por prazer. É difícil, às vezes, a gente se autorizar a fazer algo só por prazer. Esse é um desafio constante na minha vida. Mas é uma coisa que eu estou sempre atenta. Assim, o que eu vou fazer por prazer? Para aprender desde agora a cuidar de mim mesma. Porque quando a gente se tornar desnecessária, quando a nossa capacidade de produzir diminuir de maneira significativa, o que nós vamos colocar no lugar? É preciso começar desde agora. Se cuide, se autorize a olhar para você com mais amor. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outras mulheres, deixe o seu like, me siga aqui no meu Instagram, no canal do YouTube e partilhe comigo o que você gostaria de fazer por você. Eu vou adorar saber um pouco mais sobre você.